O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná forma a maioria para absolver o senador Sérgio Moro. Então a gente chama a repórter Janaína Camelo de Brasília, que traz as últimas informações. Janaína, como é que está o placar? Boa noite para você, bem-vinda. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. O placar está 4-2, ou seja, a Corte Eleitoral do Paraná já formou maioria ali pela absolvição do senador Sérgio Moro pelo crime aí de abuso de poder econômico. Quem acabou de votar foi o desembargador Anderson Fogaça e ele deu um voto bem técnico aí a respeito dessas ações contra Sérgio Moro, né, por abuso de poder econômico. Então ele detalhou cada um dos gastos que estão sendo contestados pelas ações. Ele começou o voto dele dizendo que ele, a princípio, votaria acompanhando o relator, que foi pela absolvição de Sérgio Moro, o relator Luciano Falavinha, mas com limitações. E depois disso, ele detalhou todo o seu voto, ele leu todo o seu voto, detalhando aí a legalidade ou não de cada um dos gastos de Sérgio Moro durante a pré-campanha à presidência da República, isso em 2022. Então, os argumentos dele sempre aí com entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral. Então, um dos pontos que ele citou, que ele exemplificou, por exemplo, ele disse que o TSE exige que a condenação por abuso de poder econômico seja lastreada por provas concretas e irrefutáveis. Logo, o reconhecimento de abuso de poder econômico nas ações de investigação requer um conjunto probatório robusto e incontestável do uso desmedido de recursos. Diz também que os documentos apresentados junto com as petições iniciais são, em sua maioria, matérias jornalísticas, vídeos de discurso de Sérgio Moro, certidão de prestação de serviço, os quais, segundo aí o desembargador, não trazem dados completos e objetivos acerca dos valores destinados especificamente à pré-campanha dos investigados. E aí, no final do seu voto, depois de uma hora, um pouco mais de uma hora aí de ler o seu voto, ele então veio com o seu posicionamento final. E ele disse que, diante de tantos posicionamentos dos outros magistrados que votaram antes dele, ele disse que as provas não são claras e convincentes para a configuração de abuso de poder econômico. E lembrando também que é vedada a conjectura e presunção de encadeamento de fatos que possam levar à cassação de mandatos eletivos. E que então ele vota por aplicar o princípio indúbio pro sufrágio, privilegiando a escolha do eleitor paranaense. Então, acompanhando aí o relator. Lembrando que Sérgio Moro, ele responde aí pelos crimes de abuso de poder econômico, eventual uso de Caixa 2, isso na pré-campanha de 2022, quando ele se lançou pré-candidato à presidência da República, na época pelo Podemos. Ele é julgado em duas ações que foram apresentadas pelo PL e pelo PT, que alegam que ele teria se beneficiado diante dos demais candidatos ao Senado, porque ele gastou muito mais aí do que os outros candidatos, porque ele tinha um recurso disponível para isso. Então, os desembargadores que votaram pela absolvição alegam que os últimos desembargadores, né, os últimos 3 votos, eles alegaram o seguinte, que não tem como medir a média de gastos entre os candidatos do Senado em outras campanhas e que, por isso, não seria possível determinar que Sérgio Moro gastou mais ou gastou menos, porque, pela lei, não há uma exigência para que esses candidatos prestem contas na pré-campanha. Então, além disso, eles alegam também que Moro é uma figura muito popular, é uma figura notória, então ele não precisaria de uma exposição maior, de gastos maiores para ter vantagem diante de outros candidatos. Quem votou antes do desembargador Anderson Fogaça foi o desembargador Júlio Jacob e ele votou divergindo do relator. E aí ele argumentou o seguinte, que nesse período de pré-campanha, o senador Sérgio Moro, ele teve uma disposição ilimitada de voos fretados para percorrer o Paraná e com uma equipe de segurança, segundo ele, nunca vista antes para um pré-candidato ao Senado no Paraná. A gente separou um trechinho do que ele disse mais cedo. Vamos ouvir. A quebra da igualdade, advinda do abuso do poder econômico, se mostra gravosa, a ponto de se configurar razão para a procedência da ação, não apenas pela utilização dos recursos, mas pela impossibilidade de acesso dos demais pré-candidatos a verbas idênticas.
E aí, Tiago, agora quem está votando é o presidente do TRE do Paraná. O presidente ele está votando agora e depois então se encerra esse julgamento, mas a gente já tem aí um resultado, né? Quem fala daqui a um pouquinho sobre isso é o senador Sérgio Moro. Ele marcou aí um pronunciamento para ser feito aqui no púlpito do Senado para dar aí o seu comentário, a sua posição a respeito dessa decisão aí de absolvição dele na Corte Eleitoral do Paraná, porque a gente sabe que cabe recurso ao TSE, né, Tiago? É isso. Então você fica acompanhando quando o senador Sérgio Moro chegar por aí. Daqui a pouco você volta com outras informações e nesse momento, como a Janaina destacou, está votando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A gente acompanha nesse momento a transmissão ao vivo do TRE do Paraná. Nesse voto é o presidente Sigurd Roberto Bendtson votando nesse momento, mas é bom lembrar que o resultado já é favorável a Sérgio Moro. Acompanhe o trecho. As despesas com diárias de hospedagem do agente de segurança Diego Lopes de Aragão, 354,82 e 283,32. Conforme já dito, tenho que gastos realizados de abril a 7 de junho de 2022, referentes à pré-campanha ao cargo no estado de São Paulo, devem ser desconsiderados para o presente cálculo, por não atender ao critério de nexo de causalidade com o cargo de senador do Paraná. A contratação de serviços de segurança pessoal ocorreu pelo Podemos, no período em que Sérgio Moro esteve filiado, e pela União Brasil nos períodos de pré-campanha em São Paulo e também no Paraná. Do mesmo modo, não se pode ser considerado como gastos de pré-campanha despesas que não são consideradas como gasto eleitoral na campanha eleitoral, tal como definido no artigo 26, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Diz lá o artigo 26, são considerados gastos eleitorais sujeitos a registros aos limites fixados nesta lei. Parágrafo 3º. Aí o voto do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A Jovem Pan continua acompanhando o julgamento, mas o resultado já está definido. Bom, para comentar as notícias, aqui conosco no Jornal Jovem Pan, Cristiano Vilela. Vilela, boa noite para você, bem-vindo. A gente já falou muito sobre esse julgamento, mas agora já temos o placar favorável ao senador Sérgio Moro, que deve se pronunciar daqui a pouco. Será que é um resultado para ser comemorado ou não, Vilela? Boa noite. Tiago, uma boa noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é uma vitória parcial, porque muito embora a vitória já esteja desenhada por 4-2, no limite 4-3 e, portanto, não há condição de mudar, mas esse caso será posteriormente reapreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem já um posicionamento bastante delineado no sentido oposto, no sentido de colocar a condutas semelhantes a essas feitas pelo senador Sérgio Moro como condutas indevidas. Então, existe ainda a expectativa, se mantém a expectativa de cassação do senador Sérgio Moro. Portanto, foi uma vitória, mas ainda ele ganhou a guerra, ele ganhou a batalha, mas ainda não ganhou a guerra. Agora, é claro que não tem como saber ou como prever, mas normalmente, quando termina uma sessão como essa, uma votação como essa no Estado, e para chegar isso a Brasília é algo muito demorado, e a gente cita o caso de Deltan Dallagnol, que também foi absolvido ou não foi condenado pelo Tribunal do Paraná, não é, Vilela? Exatamente. Deltan Dallagnol, por exemplo, ganhou no Paraná e perdeu em Brasília. Então, essa chance, ela ainda acontece com Sérgio Moro, de eventualmente confirmar sua vitória no Paraná, mas ter uma mudança de resultado em Brasília. Não é demorado. Via de regra, a justiça eleitoral, ela é mais célere do que a justiça comum. Existe ainda a possibilidade de que esse caso seja julgado nesse primeiro semestre, até por conta da agilidade que o Tribunal Superior Eleitoral tem nesse momento, porque o segundo semestre ele acaba ficando mais consumido com as questões envolvendo as eleições agora de 2024.